Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso ES de Tomo Único, hoje falando sobre as contradições e mistificações. As contradições em relação à doutrina espírita são temas muitas vezes trazidos por aqueles que não entendem ou não são favoráveis à doutrina espírita, porque eles perguntam: como é que dentro da própria doutrina vocês não se entendem, havendo posições contraditórias sobre determinados assuntos? Como confiar, como acreditar naquilo que vocês dizem? E no tocante à mistificação, muitas vezes aqueles espíritos que mistificam, que enganam, que na verdade falseiam tanto a sua identidade quanto aquilo que trazem, as suas mensagens. Como nós devemos e podemos lidar com a mistificação dos espíritos? O que a doutrina nos orienta no tocante a esse assunto? Então, se você já se perguntou acerca dessas questões, você está convidado a participar do nosso estudo. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, queridos amigos, estamos de volta aqui no nosso ES de Tomo Único, hoje conversando sobre as contradições e as mistificações. Vamos entender sobre esse tema, traz sempre muitas dúvidas para aqueles que não apenas estão e participam e gostam da doutrina espírita, mas como também aquelas pessoas que estão de fora, se questionam e se perguntam muito sobre esse tema, as contradições que eventualmente existem dentro da doutrina espírita e como lidar com a mistificação dos espíritos. Para nosso início das nossas conversas, das nossas reflexões, vamos ver o objetivo específico então da nossa aula. É identificar as causas das contradições e mistificações na prática espírita. Vamos ver primeiro um videozinho do Amigos da Luz, para que nós possamos também começar a nossa reflexão. Vamos lá? Oi, Evandro. Bom dia. Opa, bom dia, Lúcia. Cheguei já, eu trouxe lanche. Ah, obrigada, eu já tomei café. Legal, vamos lá? Aonde? Ué, hoje é sábado, né, Lúcia? Eu sei. Então, o estudo do Evangelho, você me chamou para participar contigo aí, sua família. Ah, eu te chamei. Ah, mas desculpa, já tá lotado. Lotado? Ah, Evandro, olha só, eu gosto muito de você, eu não quero ser grossa, mas comigo é assim, é cada macaco no seu galho. Hã? Que história é essa, Lúcia? Eu não tô entendendo. Macaco, galho? Eu vi no seu Facebook. Você viu um macaco no meu Facebook? Eu vi que você é do Amor e Fé. Ah, eu sou. E eu sou do Fé e Amor. Eu sei. O Amor e Fé é da Fraternidade Espírita Internacional Brasileira. E o Fé e Amor é da Associação Brasileira Mundial do Espiritismo. Aham, e daí? Federações diferentes. O que tem, Lúcia? Ai, olha, Evandro, tá legal, vocês da associação até que têm boa vontade, são bem intencionados, mas vocês são antidoutrinários, né? A gente é antidoutrinário? Que bom, legal, porque é vocês da fraternidade que acreditam no corpo fluídico de Jesus, né? E de onde você tirou isso? Ah, vai ver lá no estatuto da tua fraternidade se não tá dizendo lá pra estudar o J.B. Rustem, junto com as obras do professor Rivail. Oi, Rivail? Quem é esse? Kardec, minha filha. Depois a gente aqui não conhece espiritismo. Isso aqui não é Rivail, querido, é Rivel, tá? Professor Rivel. E eu já vi também na livraria da associação que tem um livro daquele espírito indiano. Isso não é espiritismo, Evandro. Ah, e vocês que começam o estudo sistematizado pelo Evangelho? Todo mundo sabe que é pelo livro dos espíritos, garoto. Pior, vocês que fazem cromoterapia. E vocês que fazem apometria? E vocês que leem os livros da Lívia Gasparetti? E vocês que comem carne? E vocês que usam E uniforme? vocês que falam amém no lugar de assim seja, como qualquer um normal nesse planeta? Pior, vocês que falam Emanuel, né? É Emanuel. Emanuel, garoto. Igual Carretel, Tafarel. Vai estudar português, vai? Vai estudar francês, né? Rivail, Rivel, Rivel. Muito bom, né, queridos amigos? E o que nós estamos aqui refletindo agora? O que isso tem a ver com a temática do nosso estudo? Veja, o que na sua avaliação lhe chamou mais atenção? Na minha avaliação, eu considero importante exatamente a passagem do Evangelho
que foi mostrada no fim. Amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Na verdade, queridos amigos, quando o amor se faz presente em nossas vidas, essas contradições, se é que elas existem, elas perdem força. Porque ninguém tem dúvidas no tocante à parte moral, a mensagem principal do Evangelho e da mensagem do Cristo. Então, vejam, muitas vezes nós nos prendemos em coisas tão pequenas que não agregam às nossas vidas e deixamos de realmente considerar aquilo que importa, o amor que deve pautar as nossas relações. Então, será que em algum momento nós nos identificamos com esse vídeo? Será que em algum momento você também se viu questionando determinadas posições aparentemente contraditórias, determinadas contradições, entre aspas, na doutrina espírita? Qual será a razão pela qual nós, muitas vezes, agimos desta forma? Será que não é o nosso desejo de sempre sabermos mais? De sermos os detentores da verdade? Será que não é o nosso orgulho que, mais uma vez, fala forte em nosso coração e faz com que nós achemos que o outro está sempre errado e que as nossas verdades são as únicas e são as melhores? Qual o conselho dado pelo Espírito de verdade? Que o amor deve preponderar acima de tudo em nossas vidas. E aqui fica a nossa pergunta: você ainda vai perder a sua paz tentando fazer o outro pensar como você? Não é melhor amar e deixar que o tempo traga a verdade? Porque a verdade, ela jamais será vencida. Podem passar anos, a mentira cai, mas a verdade permanece intacta. Então, se você considera que a tua verdade ou que uma determinada posição em relação à doutrina espírita é a correta, ao invés de brigar, discutir, dê tempo ao tempo. Porque se realmente aquele pensamento for o correto, ele vai preponderar, sem que você precise deixar de amar para isso. Então, esse vídeo ele é muito interessante porque realmente ele nos traz grandes e oportunas reflexões. Os adversários do Espiritismo não se esquecem de objetar que seus adeptos não concordam entre si, que nem todos partilham das mesmas crenças, numa palavra, que se contradizem. Se o ensinamento é dado pelos espíritos, dizem eles, como pode não ser o mesmo? Somente um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir estes argumentos ao seu justo valor. Então vejam aí que essas pessoas que se colocam na condição de adversários do Espiritismo começam a questionar que se as mensagens, se a doutrina vem dos espíritos, como é que eles podem se contradizer? Como é que um espírito diz uma coisa, o outro espírito diz outra coisa? Então ele diz, se o ensinamento é dado pelos espíritos, não deveria ser o mesmo? Então a doutrina espírita vem nos mostrar que, se nós não formos compreender, estudar, analisar, como ele diz aí, se não houver um estudo sério e aprofundado da ciência, nós não conseguimos compreender por que há contradições dentro da doutrina espírita. E é exatamente isso que nós vamos aprender agora. Vejam o que, na verdade, nos traz de esclarecimento a doutrina espírita. Diz, essas contradições de que certas pessoas fazem grande alarde são, em geral, mais aparentes do que reais, que se referem mais à superfície do que ao fundo dos problemas, e que por isso mesmo não têm importância. Essas contradições procedem de duas fontes, os homens e os espíritos. Então vejam, já está dizendo aí que, na verdade, se nós formos estudar, prestarmos atenção no que se refere a essas contradições, vamos ver que, na verdade, elas são mais aparentes, se referem mais à superfície do que ao fundo. Ou seja, se nós formos buscar realmente o fundo da mensagem, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, não há contradição ali.
que as contradições, se existem, são superficiais e que não comprometem de modo algum a doutrina espírita. Mas ainda assim, eles vão nos explicar, a doutrina, os espíritos e a doutrina vai nos explicar que essas contradições, mesmo que se refiram mais a questões aparentes de superfície, elas têm uma causa. As contradições existem por uma causa. E aí ele nos coloca aí que a fonte dessas contradições procede dos homens ou dos espíritos. E nós vamos entender por quê. Bom, eles dizem o seguinte: dessas opiniões que são contraditórias, 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e profundo. Ou seja, à medida que nós fomos estudando, entendendo, compreendendo mais a doutrina, aquelas contradições que existiam no início, grande parte delas já foi sendo superada em decorrência do aprimoramento, do estudo constante da doutrina espírita. Então é isso que ele está querendo dizer. Nem todas as contradições que existiam no passado ainda existem no hoje. Com poucas exceções, e à parte as pessoas que não se livram facilmente das ideias que acariciaram ou engendraram, pode-se hoje dizer que a unidade da imensa maioria dos espíritas quanto aos princípios gerais, com exceção, talvez, de alguns detalhes insignificantes. Então, quanto aos princípios gerais da doutrina espírita, praticamente não há mais contradição, dúvidas. Por quê? Porque as que existiam foram, pouco a pouco, sendo sanadas. Então, compreende-se que no começo, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, mas com o tempo isso foi superado. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, temos de nos identificar com a natureza do mundo invisível, tendo para isso estudado todos os seus aspectos. Nós não vimos que a fonte decorre dos espíritos e dos homens? No tocante aos espíritos, a doutrina espírita nos mostra que nós precisamos compreender a natureza do mundo invisível, compreender o que envolve a vida no plano espiritual e os espíritos desencarnados. Por que ele está nos colocando isso? Porque nós vamos ver que os espíritos não têm todos a mesma evolução. Nós já sabemos disso, que os espíritos têm escala de perfeição, de impurezas, de depuração, assim como os homens não são todos da mesma evolução, os espíritos também têm graus evolutivos diferentes. E o que isso quer dizer, queridos amigos? Ora, muito simples. As informações vindas pelos espíritos, elas mudam, elas não são sempre as mesmas, iguais e unânimes, a não ser que os espíritos tenham o mesmo conhecimento e o mesmo grau de evolução. Mas se um espírito mais imperfeito se apresentar, ele vai, claro, que trazer informações mais limitadas. Se vem um espírito perfeito, depurado, as informações dele são diferenciadas. Então, claro que eventuais informações trazidas pelos espíritos, elas vão variar. Elas vão em algum momento se contradizer, porque elas refletem a condição evolutiva dos espíritos que trazem as mensagens. Então é isso que está querendo dizer aqui. À primeira vista, pode parecer estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas isso não pode surpreender a quem conhecer o número infinito de graus que eles devem percorrer para chegar ao alto da escala. Para querer uma visão única das coisas, teríamos de supô-los a todos do mesmo nível. Pensar que todos devem ver com justeza seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não acontece nem poderia acontecer quando nos lembramos de que eles não são nada mais do que a humanidade desprovida do envoltório corporal. Então, e além disso, lembremos, os espíritos não são criados todos ao mesmo tempo. Tem espíritos que já foram criados há mais tempo, espíritos mais antigos, mais experienciados e, portanto, mais evoluídos. Já tiveram oportunidade de aprender aquilo que você, ainda não tivemos. Então, quando nós estivermos no plano espiritual, desencarnados, obviamente
que vamos trazer informações diferenciadas em função do grau de conhecimento e de evolução que nós temos. Então é isso que ele está colocando, a doutrina aqui nos coloca, o Espiritismo. Para que pudesse haver uma única visão de tudo, todos tinham que ter chegado ao mesmo nível e de perfeição, para que as informações fossem justas, sem qualquer erro. Como os espíritos de todos os graus podem manifestar-se, resulta que as suas comunicações trazem o cunho da sua ignorância ou do seu saber, da sua inferioridade ou da sua superioridade moral. É justamente para distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, que devem servir as instruções que temos dado. Não se deve esquecer que há entre os espíritos, como entre os homens, falsos, sábios e semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. Como só os espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais, como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo suas ideias, e sobre os quais podem formar opiniões mais ou menos justas, que por seu amor próprio querem fazer prevalecer e gostam de repetir as suas comunicações. Então, a doutrina espírita vem nos trazer informações, instruções para nós compreendermos por que ainda há algumas contradições no tocante às informações trazidas. É exatamente por quê? Porque há essa diferença. Há entre os espíritos, como entre os homens, falsos sábios, semissábios, orgulhosos, presunçosos e sistemáticos. E muitos estão nessa condição, mas querem impor, fazer prevalecer a sua verdade, como se fosse verdade universal, quando não é. O erro está na atitude de alguns de seus intérpretes, esposando com muita precipitação opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores responsáveis. Vejam, será que a questão toda não está em quem ouve? Naquelas pessoas que recebem determinadas informações, os intérpretes? Será que nós não estamos sendo precipitados, igual a foto ali, o desenho da foto, precipitado naquilo que nós temos que fazer e saímos aceitando como verdade informações que não passaram pelo crivo, por exemplo, daquilo que nós aprendemos com Kardec, da universalidade das mensagens espíritas? Será que ao lermos uma informação de um espírito, já consideramos aquilo como verdade universal e já saímos dizendo que é assim? Sem esperar o tempo, sem esperar que outros espíritos, mediante outros médiuns, tragam aquela informação, confirmem aquela informação? Então é isso que nós estamos aqui trazendo para nós refletirmos. Precisamos lembrar que quando nós vemos, lemos algo que nos parece novo, tenhamos cautela, vamos estudar, vamos refletir, vamos esperar o tempo para que nós possamos ter certeza e segurança daquilo que nós estamos levando como verdade para as pessoas. Assim, as contradições de origem espírita só têm por causa a diversidade natural das inteligências, dos conhecimentos, da capacidade de julgar e da moralidade de certos espíritos, que ainda não estão aptos a tudo conhecer e compreender, tá? Então, há diversidade de inteligências? Há. Naturalmente, há diversidade de informações, conforme a inteligência seja maior ou menor, mas mais ou menos depurada. De que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não nos oferece maior grau de certeza que a dos homens? A questão é, se o que eles falam depende do grau de evolução, se aquilo que eles falam pode decorrer, pode vir de um espírito imperfeito e, portanto, não ser correto, não ser verdadeiro, qual é a segurança que eu tenho de acreditar que aquilo que está sendo dito de fato é real? Então, eu não tenho como confiar naquilo que a espiritualidade diz, porque eu sei que pode, na verdade, não ser real. E aí eu vou tomar como sendo certo algo que é errado.
Então, se eu não tenho segurança, vale a pena considerar aquilo que os espíritos nos trazem? Esse é o questionamento. E a resposta é fácil. Não aceitamos com a mesma confiança o ensino de todos os homens? E entre duas doutrinas, não preferimos aquela cujo autor nos parece mais esclarecido, mais capaz, mais judicioso e menos exposto às paixões? O que na verdade nós estamos sendo chamados a refletir? Ora, no mundo material nós também temos posições divergentes, mas nós não acatamos uma, nós não escolhemos uma, e essa escolha não é feita de forma aleatória. Quando nós resolvemos escolher uma posição aqui no mundo material, nós muitas vezes refletimos sobre o autor. Nós estudamos as pessoas que trazem aquelas opiniões. Nós verificamos se aquela pessoa é uma pessoa esclarecida, capaz, se tem entendimento dentro daquilo que está expondo, se tem realmente uma conduta compatível com as coisas que está sendo dito ou trazido por ela. Nós não fazemos toda uma análise criteriosa para que nós possamos, por exemplo, optar por uma doutrina ao invés de uma outra? Se nós estabelecemos no mundo material critérios, por que não utilizar esse mesmo critério no tocante às coisas que nos vêm dos espíritos? É isso que aqui está sendo colocado para nós. Não é porque há opiniões divergentes que eu vou desconsiderar tudo. Não, analisa, vamos avaliar e a partir daí vamos ver aquilo que nos parece mais coerente, racional e lógico. Então, é necessário agir da mesma maneira com os espíritos. Se entre eles há os que não se elevaram acima da humanidade, há também muitos que a ultrapassaram e podem nos dar instruções que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. É a distingui-los da turba dos espíritos inferiores que devemos nos aplicar, se quisermos nos esclarecer. É essa distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Se aos espíritos não é dado saber tudo, com mais forte razão, deve ser assim também com os homens. Então vejam, nós temos que ter esse procedimento. Assim como há espíritos que ainda são imperfeitos, há muitos que já chegaram no nível evolutivo muito grande e que podem sim nos trazer instruções, como ele diz aqui, que em vão buscaríamos entre os homens mais instruídos. Por quê? Porque tem informações que nós aqui, por mais que sejamos inteligentes, não temos acesso ainda. E os espíritos mais superiores têm. Então nós temos que trabalhar a nossa intelectualidade pela linguagem, por aquilo que eles trazem, para distingui-los da turba dos espíritos inferiores. E nós podemos fazer isso sim, desde que nós realmente busquemos conhecer de forma aprofundada a doutrina, estudar, sair da superficialidade e realmente nos aprofundarmos. Esse é o nosso trabalho. Por isso que nós sempre falamos, batemos na mesma tecla, é importante estudarmos, é importante estudarmos. Então, há assuntos sobre os quais os interrogamos em vão, seja porque não podem fazer revelações, seja por ignorarem os mesmos, só podendo nos dar a sua opinião pessoal. Então, na verdade, em algumas situações, nós interrogamos, mas eles não respondem, ou porque não podem, ou porque ignoram aquela informação. E aí, eles no máximo podem dar a sua opinião pessoal, mas já sabemos que essa opinião pessoal é uma opinião que pode estar equivocada, porque ela vai ser sempre compatível com o conhecimento e a moralidade daquele espírito, e pode não ser a real. São essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos nos dão como verdades absolutas. E aí nós, os intérpretes, sem estudo, sem aprofundamento, sem análise, sem critério, saímos revelando ou saímos divulgando essas verdades que não são verdades para quem as traz, mas não a verdade universal, como se fosse. Percebem, então, que realmente muitas das contradições decorrem não só dos espíritos,
mas também dos homens? Entendem agora por quê? Que na verdade também decorre das nossas atitudes? É sobretudo a respeito do que deve permanecer oculto como o futuro e o princípio das coisas que eles mais insistem, a fim de darem a impressão de que conhecem os segredos de Deus. E é também sobre esses pontos que há mais contradições. Então, esses espíritos orgulhosos, eles gostam de trazerem as suas verdades no tocante às coisas que devem permanecer ocultas. Por quê? Porque no tocante às informações trazidas de forma clara pela doutrina espírita, não há dúvidas. Aquilo que a doutrina nos falou de forma clara e absoluta, perfeito. Só que tem determinadas coisas que a doutrina ainda mantém oculta, ainda determinadas coisas que ainda nos são ocultas por conta da nossa condição evolutiva. Nós ainda não temos entendimento para tudo aprender. E aí, em função disso, nós não temos acesso, determinados espíritos mais evoluídos não falam, mas esses espíritos pseudo-sábios, orgulhosos, prepotentes, eles vão falar. Por quê? Porque eles sabem que nós temos curiosidade para saber, como eu coloquei aqui, como o futuro, o princípio das coisas. Nós queremos saber isso de qualquer maneira. E aí, esses espíritos aproveitam a nossa curiosidade para nos enganar, para trazerem verdades que são verdades para eles, mas não são para nós, ou ainda, eles sabem que não, aquilo ali não é real, mas eles trazem exatamente para nos enganar, para mistificar, que é o outro item que nós vamos falar na aula de hoje, além das contradições. Eis as respostas dadas pelos espíritos às perguntas que fizeram sobre o problema das contradições. O mesmo espírito, comunicando-se em dois centros diferentes, pode transmitir sobre o mesmo assunto opiniões contraditórias? E a resposta é: se os centros diferem no tocante às ideias e opiniões, a comunicação poderá lhe chegar modificada, porque então estarão sob a influência de diferentes falanges de espíritos. Então não é a comunicação que é contraditória, mas a maneira por que é transmitida. Vejam, nós que estamos ali recebendo as mensagens, nós somos influenciados pela nossa educação, pela nossa cultura, pela religião que nós seguimos, pelas crenças, pelos rituais que, de alguma forma, nos rodeiam, certo? O que ele está querendo dizer aqui? Que a mensagem em si é a mesma, mas em função, como ele diz aqui, da influência dos diferentes tipos de espíritos, das falanges de espíritos que coordenam um determinado centro espírita, isso pode fazer com que a mensagem seja, de uma certa forma, modificada, deturpada por aqueles que recebem a mensagem. Não deixa de ter sempre o animismo, queridos amigos. Sempre há um pouco de animismo, e o animismo vai fazer o quê? Com que aquela pessoa coloque naquela mensagem que lhe chega o seu colorido, que muitas vezes é diferente, é uma forma excessiva, é um colorido demasiado e acaba modificando a mensagem. Então veja, a comunicação em si não é contraditória, mas a maneira pela qual ela é transmitida e que aparentemente faz com que o mesmo espírito traga duas mensagens diferentes. Então, nem sempre o problema está no espírito, muitas vezes está nos homens. Compreende-se que uma resposta possa ser alterada, mas quando as qualidades do médium excluem toda ideia de má influência, como podem espíritos superiores usarem linguagem diversa e contraditória sobre o mesmo assunto para pessoas inteiramente sérias? E aí a espiritualidade responde: os espíritos realmente superiores jamais se contradizem. Sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas, mostrando que isso não vai acontecer, tá? Se o médium, as qualidades dele excluírem toda a ideia de má influência, a ideia trazida pelos espíritos superiores será sempre a mesma, porque eles não se contradizem. O que pode acontecer, que é o que nós vamos ver nos slides subsequentes, é que a mensagem é a mesma,
mas ela pode ser dita de uma forma um pouco mais diferenciada, conforme o público que vai ouvir aquela mensagem, conforme o entendimento, a maturidade, a evolução de quem ouve, que é o que nós vamos ver na sequência, tá? Então, a mensagem é sempre a mesma, mas ela pode ser colocada de uma forma diferente conforme o público que vai ouvir aquela mensagem. Deve-se prestar atenção a isto. A contradição é muitas vezes aparente, refletindo-se a respeito, vê-se que a ideia fundamental é a mesma. Ademais, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão, segundo o grau de perfeição daqueles que o evocam. Nem sempre convém que todos recebam a mesma resposta, por não estarem todos igualmente adiantados. E aqui nós trazemos o seguinte questionamento: a mesma informação, ela é dada de modo igual para uma criança e para um sábio? Claro que não. Para a criança, você não vai mentir, você vai dizer a mesma coisa, mas numa linguagem adaptada para ela, preparada para ela. Porque eu não posso usar um palavreado, uma linguagem adulta mais profunda com uma criança que ainda tem um entendimento limitado. Então, muitas vezes, a espiritualidade faz isso. Ela fala a mesma coisa, mas numa linguagem diferenciada, porque o público que ouve é como se fosse uma criança. Já para pessoas que têm mais entendimento, a espiritualidade, ela pode utilizar uma linguagem mais rebuscada, mais aprofundada. Por quê? Porque a plateia, o público que escuta, tem condições de compreender. Então, é exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente a resposta seria uma a cada um, de maneira a se fazer compreender e satisfazê-los. As respostas, embora diferentes, teriam sempre o mesmo sentido. Bom, queridos amigos, agora nós vamos então estudar sobre as mistificações. Já falamos sobre as contradições, já analisamos, já ponderamos. Agora vamos estudar um pouquinho sobre as mistificações. Então vejam, as mistificações são um dos escolhos mais desagradáveis da prática espírita. Haverá um meio de evitá-las? E a doutrina espírita nos diz: sim, é claro, há para isso um meio muito simples, que é o de não pedir ao espiritismo nada mais do que ele deve dar. Seu objetivo é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Então vejam bem, queridos amigos, o que a doutrina está nos mostrando e nos explicando? Que nós só somos mistificados pelos espíritos porque nós vamos buscar na doutrina aquilo que ela não veio para nos dar. Se eu buscar na doutrina o objetivo maior dela, que é moralizar a criatura, que é a moralização da humanidade, não haverá mistificação. Mas nós queremos saber mais, nós não nos contentamos com aquilo que a doutrina veio para nos dar. E aí, a partir do momento que nós vamos buscando ou pedindo dela, além daquilo que ele deve nos dar, nós estamos abrindo um campo para a mistificação dos espíritos, da mistificação pelos espíritos. Desde que não se afaste disso, não haverá mistificação, pois não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, mas somente aquela que todo homem de bom senso pode admitir. Os espíritos vêm instruir e guiar para a rota do bem, e não na das honrarias e da fortuna, ou para atender às pequeninas paixões. Se jamais pedissem futilidades, ou o que seja além das atribuições, ninguém daria acesso aos espíritos mistificadores, donde conclui-se que só é mistificado aquele que merece. Vejam aí que interessante a colocação da doutrina espírita, e de fato isso é uma verdade. Se nós nos mantivéssemos ali na busca do conhecimento que eleva a nossa moral, que nos auxilia na rota do bem e a sermos homem de bem, não haveria mistificação. Mas nós vamos buscar honra, sucesso, dinheiro, a satisfação da nossa curiosidade, a satisfação das nossas paixões inferiores. Aí nós estamos realmente abrindo campo para as mistificações,
Por isso que diz aí, só é mistificado aquele que merece. Por quê? Porque é aquele que busca na doutrina aquilo que ela não veio para nos dar. Perfeito? Encarecendo a prática do bem por base da cooperação com os instrutores desencarnados no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação, não somente ajudar, mas também discernir. O que significa isso? São palavras importantes trazidas por Emmanuel no tocante ao discernimento. O que ele vai querer nos explicar? Que nós precisamos refletir. Discernimento é ter bom senso, pensar, estudar, analisar. Então ele diz aqui, a prática do bem tem por base a cooperação com os espíritos instrutores desencarnados no campo mediúnico. Mas ele diz, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Precisamos educar os nossos sentimentos e a nossa intelectualidade também. Não é só ajudar a sair fazendo o bem, mas precisamos discernir, pensar, refletir. Não apenas derramar sentimentos como quem faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo. Olha o que ele diz aí, mas articular raciocínios, ponderar, refletir, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Coração e cérebro, sintonizados na criatura, assemelham-se de algum modo ao pêndulo e ao mostrador no relógio. O coração, à maneira de pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. Ou seja, precisamos atuar sempre juntos, coração e cérebro. Nós não podemos deixar nem que só o coração nos domine e nem só o cérebro. A atuação conjunta desses dois órgãos vão realmente nos ajudar diante das situações da vida. E aí, com isso, muito menos chances nós teremos de ser mistificados. Tornemos, continua Emmanuel, tornemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Então ele vai aí nos fazer algumas comparações, trazer à nossa reflexão algumas situações para nós compreendermos o que é discernir diante de tudo que nos acontece na vida. Então ele diz, operário relapso não encontra chefe nobre. Escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. Aluno vadio é problema para o professor. E na mediunidade, como em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza. Tarefa mediúnica sustentada através do tempo não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação, suor. Então, como ele disse lá na frente, operário relapso, escrevente inculto, aluno vadio, não crescem na vida. Não vão ser valorizados e não vão ser apoiados, porque não fazem a sua parte. E a mediunidade, na mediunidade é a mesma coisa. O médium não vai livrar-se dos problemas, das dificuldades, dos riscos de mistificação, se ele não fizer a parte dele, se ele não buscar melhorar os seus próprios conhecimentos, se ele não estudar, se ele não se burilar, se ele não tiver disciplina, se ele não renunciar a muitas coisas, se ele não se esforçar, trabalhar, suar para isso. Nada vem de graça, meus amores. E no tocante ao desenvolvimento mediúnico também. Quanto mais segurança eu quiser ter, mais eu preciso me esforçar para isso. Mais eu preciso me empenhar para que isso aconteça. Então, essa é a orientação de Emmanuel. E ele continua. A educação, portanto, confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer o bem, todo o bem, de fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. É ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec
gravasse na codificação do Espiritismo a inovidável advertência: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Lembrando também aí da mensagem trazida no vídeo dos Amigos da Luz. Então, precisamos nos educar para que nós possamos realmente permitir que essa luz trazida pelo Evangelho, pela doutrina espírita, chegue aos nossos corações e nós possamos fazer bem, todo o bem que tivermos condições de fazer. A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança em si mesmo. Então, tem sempre um fim útil? Tem. Mostrar que nós não somos infalíveis. Nós, muitas vezes, nos achamos sempre bons demais. O nosso amor próprio acaba cegando a cada um de nós. E aí vem a mistificação para nos mostrar que nós não somos infalíveis, nós não somos perfeitos, nós devemos estudar, deixarmos a preguiça de lado para que nós possamos realmente estudar. Deixarmos a vaidade que muitas vezes nos cega, o excesso de confiança. Sabermos que somos imperfeitos, humildade para reconhecermos isso e sabermos que realmente podemos errar. Então, tudo tem um fim útil e as mistificações também nos ensinam. E agora, queridos amigos, eu vou trazer para vocês duas mensagens, tá? Que foram trazidas para um aluno do curso de mediunidade, tá? Dentro do curso que nós ministramos, essas duas mensagens vieram, tá? E essas mensagens, segundo o entendimento dos instrutores, e vocês vão fazer essa análise agora, elas têm um caráter de mistificação. E nós vamos ler as mensagens, eu vou primeiro ler as mensagens e à medida que eu for lendo, você que está aí ouvindo a nossa aula, vá refletindo, vai tentando saber onde está a mistificação, tá? Eles vão tentar trazer de uma forma algo que nos suscita dúvidas. O nosso alerta, aquela luz vermelha acende em decorrência de certas colocações dessas duas mensagens. Fique atento, eu vou primeiro ler, não vou dizer ainda onde está a mistificação. Depois nós vamos trazer e vamos refletir, para você perceber como o bom senso, o discernimento, a análise, o entendimento são fundamentais para que nós possamos realmente estarmos não imunes a uma mistificação, mas a probabilidade dela acontecer vai ser muito menor. Então vamos lá. Diz assim: irmã, namastê, namastê, irmã. Bem-aventurados os que sentem fome, porque Deus lhes dará o que comer. Bem-aventurados os que sentem frio, porque Deus vai acolher com seus abraços. Bem-aventurados os que têm outro tipo de fome, pois essa fome será saciada por Deus, Pai Todo-Poderoso. Irmãos espíritas, tenham fé e muito amor. Como já foi falado em uma mensagem que a irmã aqui escreveu, muitos serão chamados e poucos perceberão os chamados. Sim, nosso Senhor Jesus Cristo vai precisar de vocês, médiuns de toda a nossa nação, para enviar mensagens à humanidade. Médiuns, escutem, não tenham medo de escreverem, de enviar mensagem, um bom momento para o Espiritismo ser divulgado, pois assim o Mestre querido solicita a todos vocês. Irmãos, sintam o amor do nosso Pai, que envolve a todos vocês. Não temam, porque a proteção divina está ao redor de todos. Médiuns, levem as mensagens, não fiquem com as mensagens para vocês. Para que adianta as mensagens guardadas? Não tem utilidade nenhuma. Levem, irmãos,
Imaginem que quando os familiares leiam em seu aparelho eletrônico, ao pronunciar essas belas mensagens que não lhe pertencem, sintonizam com Deus e Jesus Cristo e a nossa Mãe querida. Pedimos a todos não recolherem as mensagens. Se tiverem medo de publicá-las, enviem para os seus professores. Eles sim irão analisar as mensagens e sim autorizarem a divulgação. Ouçam professores da espiritualidade. Analisem as mensagens de seus alunos e divulguem, pois elas sim precisam da sua divulgação. Meus irmãos, líderes, não tenham medo de ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Coloquem seus alunos médiuns para praticar sim. Eles estão sendo preparados pela espiritualidade amiga. Eles sabem que é o momento de atuar sim. Irmã, leve essa mensagem a todos os centros espíritas de todas as nações. É necessário divulgarem as mensagens, pois Jesus Cristo assim solicita, com todo o amor e carinho que envolve a todos. Meus irmãos, não temam em amar, não temam, irmãos. Vamos sim trabalhar, sim, com toda a proteção. Usem a tecnologia, usem seus aparelhos e divulguem todas as mensagens para quem precisa sim ouvir e que tem fome, e Deus dará o que comer. Fiquem em paz, meus queridos irmãos, fiquem em paz, com todo o amor do seu mensageiro da paz. Essa foi a primeira, e na sequência veio a segunda, que é essa que nós vamos ler agora. Parabéns pelo empenho de todos. Com amor, vai se passar todo esse momento através da união com todos os irmãos. Vai ficar mais fácil e rápido tudo o que está passando. Muitos estão sentindo a energia do amor. A natureza muito já sente. Em seus lares, as pessoas irão ajudar. Essas pessoas estão sentindo esse chamado. Sentem que Jesus vai precisar delas. Jesus diz: não temam, pois vocês sabem que o reino de vocês não é dessa terra e é como vocês estudam. O Senhor vai proteger todos vocês. O amor de Cristo continua, irmãos, em orações e fé. Vocês estão no caminho certo. Sentem o amor de Jesus Cristo nos lares com suas famílias e tenham fé que vai passar tudo. Fiquem em seus lares e ajudem ao seu redor. Jesus vai mandar pessoas que vão precisar da sua ajuda. Não se preocupem em que vão ser úteis. A utilidade vai chegar. Em um momento, Jesus vai bater em sua porta. Não precisa estar na rua para ajudar as pessoas. As pessoas irão até seus lares e Jesus vai lhe orientar em ajudar. E ajudem sem ter medo. A minha amiga que está escrevendo recebeu uma mensagem e não foi repassada. É preciso repassar as mensagens. Irmã, com o amor do nosso Senhor, fica à disposição que vai vir mais mensagens e nessa canção vamos nos despedir. Nossa Senhora, fiquem em paz. E aqui finalizou a segunda mensagem, tá? O que aconteceu? A primeira mensagem veio e os instrutores do curso, eu sendo uma das instrutoras, né? Mas nós somos, na verdade, vários, avaliamos e entendemos que a primeira mensagem não deveria ser publicada, na realidade, divulgada entre os alunos. Por quê? Porque a primeira mensagem veio por uma aluna, ela trouxe e nos repassou a mensagem, isso em época de pandemia, tá? Eles não estavam ali trabalhando ainda a psicografia, mas ela havia recebido e me passou. E aí nós avaliamos e entendemos que ela não deveria ser divulgada. Passou-se uma semana, ela encaminhou uma segunda, que é essa que eu trouxe para vocês, tá? E aí, mais uma vez, nós não divulgamos. Nós só divulgamos a mensagem quando nós fomos dar a aula sobre contradições e mistificações. Trouxemos a mensagem e pedimos para os alunos identificarem onde estava a mistificação.
Então, eles tiveram acesso às mensagens, sim, mas não da forma como o Espírito desejava. E a mesma pergunta que eu faço para vocês agora: onde está a mistificação? Nos slides subsequentes, eu vou mostrar para vocês onde está a mistificação. Então, vamos lá. Vejam, na primeira mensagem, olha aqui, ele diz: sim, nosso Senhor Jesus Cristo vai precisar de vocês, médiuns de toda a nação, para enviar mensagens à humanidade. Não tenham medo de escreverem e de enviar mensagens. Olha, começa por aí. O que nós estudamos dentro da doutrina espírita? Que nós podemos até eventualmente trazer mensagens, mas a gente não aprende que nós temos que ter critério, bom senso, examinar as mensagens, avaliar as mensagens antes de sair mandando e divulgando as mensagens. Nós estudamos tanto que precisamos ter critério em tudo aquilo que nos chega, que a própria espiritualidade amiga não se aborrece e não se sente ofendida quando nós examinamos com critério e bom senso aquilo que nos chega. Então vejam, nesse momento a mensagem vem em que sentido? Oposto de tudo aquilo que nós estudamos. Médiuns, levem as mensagens, não fiquem com as mensagens para vocês. Para que adianta as mensagens guardadas? Não tem utilidade nenhuma. Levem, irmãos. Percebem aí o tom no sentido de querer que nós façamos isso? Como se as mensagens todas, sem critério algum, devessem ser publicadas? Pedimos para todos não recolherem as mensagens. Então percebam que qual é a ideia que na verdade esse espírito queria, se nós pensarmos bem. Queriam adquirir confiança, queriam a nossa confiança para que nós pudéssemos, a partir de então, sair divulgando as mensagens. Eles continuariam vindo e colocariam as suas ideias, que não são as ideias de todos, mas as suas ideias particulares e pessoais. E nós, sem bom senso e critério, sairíamos aí divulgando inverdades, certo? Como se fossem de espíritos evoluídos. Percebem aí que eles querem se colocar como espíritos do Cristo? Mas se nós não estivermos atentos, eles vão ali enganando e mistificando. Olhem aqui, ouçam professores da espiritualidade, analisem as mensagens dos seus alunos e divulguem, pois elas sim precisam de sua divulgação. Professores da espiritualidade, nós não somos professores da espiritualidade, nós somos apenas aprendizes, somos facilitadores, mas nós não estamos ali na condição de sermos professores. Meus irmãos, líderes, quem usa isso dentro da doutrina espírita? Não há líder. Na realidade, todos nós somos irmãos iguais. Não há melhor nem pior. Na medida que ele coloca meus irmãos líderes, coloquem seus alunos médios para praticar. Ele está querendo trabalhar a vaidade dos instrutores, nos colocando numa condição de superioridade, trabalhando ali o nosso orgulho, a nossa vaidade, querendo realmente ali fazer com que nós, instrutores, fascinados pelos elogios, divulguemos as mensagens deles. Percebem que se você não estiver atento e não tiver estudo, você vai cair fácil naquilo que eles trazem para nós? Percebem a necessidade dos estudos? Aí ele ainda coloca de novo: leve essa mensagem a todos os centros espíritas de todas as nações, necessário divulgar, ou seja, reforçando o tempo todo, querendo, divulga, divulga, divulga. O centro do conteúdo, o fundo da mensagem dele, desse espírito, é isso: divulgar todas as mensagens. Usem as tecnologias, os aparelhos, divulguem todas as mensagens. Percebem aí o equívoco? E na segunda mensagem, mais uma vez, ele veio de novo falando ali, né, do amor, do empenho, do trabalho, que Jesus está conosco, ou seja, fazendo aquela abordagem inicial para nós acreditarmos. Eles precisam falar de Jesus, do amor, para que nós possamos achar que a mensagem é confiável.
E aí, a mensagem toda tá certa. E aí ele não falou nada errado, tudo que tá em azulzinho, em tese, tá ok. Mas ali na mensagem final, quando ele tá finalizando, ele traz aquilo que ele quer. Vem a mistificação ali, vem a vontade de enganar. A minha amiga que está escrevendo recebeu uma mensagem e não foi repassada. É preciso repassar as mensagens. E ainda diz, irmã, fica à disposição, porque vai vir mais mensagens. E a partir daí, nesse momento, ó, na verdade, os alunos, durante a pandemia, ficaram com a parte prática suspensa, né? Só estavam na teoria, só tendo aula teórica, porque não tinha como trabalharem a parte prática em suas casas, tá? E, na verdade, os alunos foram orientados a não trabalharem com a mediunidade, não trazerem mensagens psicofônicas, não trazerem mensagens de psicografia, tá? Essa aluna, ela foi orientada nesse sentido, e principalmente depois que ela trouxe essa mensagem, foi orientada para que ela mesmo que sentisse vontade, sentisse que havia ali espíritos, que ela não desse nem psicofonia e nem psicografia, até que nós voltássemos para as reuniões presenciais, tá? Mas vocês tiveram condições aí de perceber como a mistificação, ela existe, e se nós não estivermos atentos, nós vamos ser facilmente ludibriados por esses espíritos mistificadores. Só o estudo sério, constante, contínuo, pode realmente livrar ou pelo menos amenizar em muito a probabilidade de uma equipe de determinados médios serem mistificados. Perfeito, meus queridos amigos. Então, nós vamos finalizando por aqui o nosso estudo. Espero que tenha sido útil, espero que essa parte prática aqui que eu trouxe da mensagem tenha ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre como acontece a mistificação, tá? E realmente a importância de nós fazermos a nossa parte, que é estudar bastante, procurarmos sempre reformar o nosso coração, a nossa reforma íntima, o nosso autoaprimoramento e principalmente, como ele diz, não pedirmos da doutrina mais do que ela veio para nos dar. Que nós possamos ter esse entendimento, buscarmos essencialmente a nossa reforma íntima, porque através disso não tem erro, a probabilidade de errarmos é muito menor. Meus amores, muito obrigada, nós temos aí os nossos contatos no YouTube, Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails e nosso telefone de contato. Muito obrigada, um grande abraço, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.